Bom dia a todos vocês. Estamos aqui num domingo de manhã, domingo de ceia, depois de uma chuva agradável, como já falamos, mas estamos todos aí, né? Então, com certeza, nós estamos vivendo tempos estranhos. Com certeza, os dias de hoje são dias de incerteza, de crises, de ansiedades, de egoísmo, de violência, de guerras crescentes. Tudo está acontecendo nos nossos dias, né? A gente acompanha as mídias e vê como as coisas estão estáveis. Mas talvez a pergunta para nós seja: como devemos viver nesses tempos? Como é que nós devemos viver nesses dias de instabilidades? Pedro escreve aos cristãos que estavam sofrendo perseguições religiosas, guerras, violência e abusos das autoridades. Tudo isso causava uma incerteza naqueles dias que eles viviam. Porém, Pedro, ele fala de algo maior, de algo mais profundo, uma vida centrada em Cristo, que expressa o amor, o serviço e a fidelidade a Deus. É isso que Pedro diz na primeira carta, capítulo 4, verso 7. Pedro diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Vamos orar? Ó Deus, queremos te louvar, ó Pai, te agradecer por mais um domingo, Pai, por mais um dia, por o Senhor permitir que as pessoas viessem até esse local e que a gente pudesse aqui cantar louvores a Ti, prestar culto a Ti, Senhor, porque é isso que nós devemos fazer. Louvamos por isso, Pai, e bendizemos o Teu nome. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, enche o nosso coração. Que a gente esqueça agora nossas preocupações, o dia lá fora, os acontecimentos que virão depois ou no decorrer da semana. E que a gente possa centrar na Tua presença agora, Pai. Ficar focados em Ti. E que a Tua palavra fale, Senhor, aos nossos corações, através do Teu Espírito, Pai. E usa-me a mim como um instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao 11. A carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Então 1 Pedro, capítulo 4, do 7 ao 11. Ali diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas e dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o como a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, quando Pedro diz que o fim está próximo, ele também está dizendo que a nossa vida precisa ter um propósito maior. A nossa vida precisa ser mais proveitosa. E é isso que eu quero interpretar juntamente com vocês aqui a partir do verso 8. Porque no verso 7 ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. E no verso 8 em diante, ele explica como ter uma vida mais proveitosa. Então, o verso 8, na primeira frase, ele diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Sobretudo quer dizer acima de tudo. É sobre, é acima. Sobretudo, acima de tudo. Isso significa um amor mais intenso, mais profundo, não superficial, não momentâneo ou somente emocional. Pois o amor, ele é visto pelas atitudes de amor. O amor não é visto de outra forma. O amor só de palavras é muitas vezes um amor fingido. O amor é visto pelas atitudes que se revertem em compaixão e misericórdia. Esse é o amor que pode salvar vidas para Cristo. Por quê? Os tempos em que nós estamos vivendo são incertos, são difíceis. Todas as coisas, o fim dos tempos está próximo. Mas o verso 8 tem a segunda parte, que diz: porque o amor perdoa muitíssimos pecados.
Aqui Pedro se refere ao amor de Cristo até a cruz, que perdoou os seus discípulos, os seus inimigos, os traidores. Jesus não ignorou o pecado, mas Jesus escolheu perdoar. Jesus escolheu perdoar. Ele não ignorou, ele não virou as costas para o pecado, ele decidiu perdoar. Esse é o exemplo de amor que Pedro se refere e orienta aos seus leitores cristãos para que façam o mesmo. Pedro diz, nós devemos escolher perdoar. É isso que Pedro está dizendo. Isso exige de nós um mais completo amor sacrificial e incondicional. Só assim compreenderemos o que Cristo fez por nós e talvez nós conseguiremos perdoar ao próximo também, assim como Jesus fez. Mas no verso 9, Pedro vai continuar dizendo, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Ser mutuamente hospitaleiro significa não apenas abrir a porta da minha casa, mas abrir a minha vida, ajudar os necessitados, usar os bens que Deus me deu para dar um pouco de conforto ao outro, que muitas vezes não tem nada. Usar o carro que Deus me deu para dar uma carona para outra pessoa que precisa, para a obra do Evangelho, usar a casa que Deus me deu para acolher o irmão necessitado. Então, isso é ser hospitaleiro. Hospitalidade é tratar o outro do jeito que eu gostaria de ser tratado. Quando você vai na casa de alguém, você não gosta de ser bem tratado? Eu vou na casa das pessoas, eu sou muito bem tratado, tá? E ultimamente tenho visitado mais pessoas, então eu tenho que me cuidar com a balança, né? A balança fica me dando os limites, né? Senão é um cafezinho aqui, um cafezinho ali, um almoço lá, uma jantinha ali, né? E aí a gente vai crescendo, né? Não espiritualmente, é lógico, né? Para os lados, né? Então, Deus, Ele quer que a gente trate as pessoas como a gente gostaria que nos tratasse. Isso é ser hospitaleiro. Com certeza essa prática irá quebrar o meu egoísmo e me tornar um cristão melhor. Muitas vezes, por falta de hospitalidade e de humildade, por ser egoísta, eu não quero que as pessoas venham na minha casa para sujar a minha casa, para me dar trabalho, porque eu tenho outras coisas para fazer, eu prefiro assistir a minha série na televisão e assim por diante. Então, isso não é ser hospitaleiro. Hospitaleiro é abrir mão do meu conforto e do meu egoísmo para respeitar e receber ao próximo. E isso sem reclamação, Pedro diz. Ele termina o versículo 9 dizendo, sem reclamação, ou seja, sem murmuração. Vocês sabem o que aconteceu com o povo que só murmurava lá no deserto, né? Então Pedro diz, sem reclamação, sem murmuração, não por obrigação, sem esperar algo em troca ou algum reconhecimento. É fazer isso realmente de coração. Isso vai demonstrar o amor que eu tenho pelo irmão. E no verso 10, Pedro continua dizendo, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça o dom que recebeu para servir. Então Pedro está dizendo aqui que não existe cristão inútil. Primeiro de tudo, não existe cristão inútil. Se você acha que você não serve para nada, você está enganado. Todos receberam dom, pelo menos um dom, além do dom da salvação. Mas todos receberam pelo menos um dom. Não existe cristão inútil, porque todos têm recebido da graça de Deus. E o dom que você recebeu não é seu. Não é seu. Ele é para servir ao outro. Ele é para servir ao próximo. Não é para o meu próprio orgulho, não é para o meu status, não é para mim ficar famoso, não é para mim ser reconhecido. Não, é para servir o outro. Se não for para servir o outro, não serve. Não serve. Porém, Pedro diz assim, administre fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ele termina o versículo 10 falando isso. Então, se você não está usando o seu dom, essa graça ela está sendo desperdiçada. Administrar a graça de Deus fielmente é usar o dom para servir as pessoas. Ela está sendo desperdiçada. Se você não está administrando fielmente o seu dom, a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é, tem alguém que está sendo beneficiado através do dom que Deus me deu? Tem alguém que está sendo beneficiado? É isso que eu tenho que me perguntar. Tem alguém que está recebendo graça através do dom que Deus me deu? Porque a graça não é só para mim. Eu falei isso há 15 dias atrás.
que a graça não é só para mim. A graça ela tem que ser passada adiante, ela tem que ser repartida. Mas então Pedro continua a sua carta no verso 11, dizendo assim: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Esse verso eu quero explicar em três frases aqui, a, B e C. Então, primeiro começa no 11, se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Naquele tempo, muitos cristãos gostavam de falar em línguas, mesmo que não houvesse intérprete. Era assim. E havia os mais eloquentes que falavam em filosofias, sofismas e retórica. Naquele tempo, isso era uma arte de convencer e influenciar as pessoas. Então, se vocês forem analisar e estudar um pouco da história, na época de Pedro, de Paulo, havia os gregos que eram muito eloquentes no falar, que falavam com sabedoria humanas, vamos dizer assim, né? Usavam de sofismas, de filosofias e muitas coisas para influenciar as pessoas. E eles eram influenciados. Pedro está escrevendo essa carta para esses cristãos, dizendo: vocês estão sendo influenciados por esses tipos de conversa, ou por todos queriam falar em línguas, mesmo que não houvesse intérprete, né? Eu creio que até não é muito diferente dos nossos dias de hoje. Não é diferente dos evangélicos de hoje, que gostam de falar em línguas, e que não existe intérprete, né? Também, e nem se sabe o que eles estão falando em línguas. É nada diferente, eu creio que hoje, dos influenciadores que nós temos hoje no YouTube. Então não é muito diferente daquela época, os nossos dias. Existem os que querem imitar os que falavam em línguas, e existem os influenciadores, que também gostam de falar bonito, de ser apresentável, de ter milhões de seguidores. É interessante que quando Jesus estava na terra, ele não buscava milhões de seguidores, ele dizia: vem e segue-me. Às vezes tinha até 5.000, como aconteceu na multiplicação dos pães, mas Jesus não tinha uma plataforma no YouTube para ter milhões de seguidores. Ele não precisava disso. Então hoje as pessoas elas tentam influenciar dessa forma. No entanto, Pedro diz: se você quer falar, transmita a palavra de Deus. Fale do evangelho. Dê conselhos com base na Bíblia. Não fale qualquer coisa. Não fale no achômetro. Fale com sabedoria, como quem transmite a palavra. Fale da sua vida a partir de Cristo. Fale da sua vida a partir de Cristo, transformada. Dê o seu testemunho. Glorifique a Deus por aquilo que Jesus fez na sua vida. É isso. Quem fala, fala com sabedoria. Não fala de qualquer coisa. É o que diz em Colossenses, capítulo 4, versos 5 e 6. Que diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com o sal, para que saibam como responder a cada um. Então é isso que nós temos que falar. Você nota facilmente quando uma pessoa fala com sabedoria e como uma pessoa é tola. Eu tenho aprendido recentemente que a tolice existe em todos os seres humanos, inclusive em mim, em todos nós cristãos, só que com uma porcentagem menor. O tolo que não tem a Cristo, ele é tolo 100%, muitas vezes. Aquele que tem a Cristo, aquele que serve a Cristo, pela sabedoria que aprende da palavra de Deus, ele tem uma porcentagem pequena de tolice, muitas vezes. Pequena. Isso faz a diferença. Então nós devemos cada vez estar mais cheios do Espírito Santo para ser menos tolos e mais sábios. É assim que funciona. Mas a parte B do versículo, Pedro diz assim: se alguém serve, faça-o como a força que Deus provê. Ou seja, qual é a capacidade que Deus deu para você servir? Qual é a sua habilidade? É na música, como nós vimos aqui? É no ensino da palavra? Aqui a gente tem muita gente ensinando a palavra. É um discipulador, é um líder de célula, é um professor da escolinha infantil, é ministérios de todas as categorias. Tem muita gente ensinando. Então, se você ensina com a força que Deus te deu. Se você cuida das crianças, cuida com o melhor, com sabedoria. Se você cuida dos doentes, dos enfermos, dê o seu carinho, o seu amor para aquela pessoa necessitada.
Se é contribuir financeiramente, contribua generosamente. Seja qual for o seu dom, a sua habilidade ou a sua capacidade que Deus te deu, faça com zelo, com a força que Deus te deu. E que seja para a glória do Senhor Jesus Cristo. É isso. É usar o dom, o talento que Deus deu na proporção que Deus te deu. É não negligenciar o dom que Deus deu, a capacidade e a habilidade. Mas o verso 11 ainda tem a parte C, que diz assim: de forma que de todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Eu creio que essa frase, ela resume tudo aquilo que Pedro queria dizer aos seus contemporâneos, e creio que também para nós cristãos hoje, porque é a vontade de Deus para nós. Diz assim, veja bem a última frase: de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Não existe nada mais para nós fazer aqui na terra se não for glorificar a Deus. Nós fomos criados para honrar e glorificar a Deus. Se nós não fizermos isso, não vai servir de nada a nossa passagem, a nossa estadia pela terra. De nada vai servir. Então, Deus permitiu tudo em nós, permite que nós tenhamos o livre-arbítrio, de certa forma, mas que seja para glorificar a Deus, não para mim fazer as coisas que eu quero. E aí eu quero trazer hoje uma aplicação sobre esses 5 versículos que Pedro está explicando para nós aqui. A aplicação é sobre a ceia. Hoje nós participamos e celebramos a ceia do Senhor como um memorial, como uma ordenança, mas também é um privilégio para nós. É um privilégio para nós participar da ceia. Imagina que eu, você, estamos sendo convidados a participar da mesa de Jesus e partilhar do pão e do vinho juntamente com Ele. Nós estamos sendo convidados a participar da ceia do Senhor. Foi assim que aconteceu com os seus discípulos na última ceia, conforme os relatos dos evangelhos. Porém, os discípulos não entendiam aquilo que Jesus estava explicando. E para piorar, havia um traidor entre eles. Para piorar, junto na mesa de Cristo, havia um traidor junto a eles. E todos, sem exceção, começando por Pedro, que é o caso que nós estamos estudando aqui, fizeram promessas das quais não poderiam cumprir, conforme está em Mateus 26:35. E diz assim: mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Complicado, né? É uma promessa muito difícil de ser cumprida e, claro, eles não cumpriram. E Judas, porém, trocou Jesus por 30 moedas de prata. Piorou mais ainda as coisas. Então, olha como é o ser humano, como é que eram os discípulos que foram e são exemplo para nós. Eles não têm só coisas ruins, mas eles também falharam. É claro que o pecado de Judas não passou impune. Que nem eu falei antes, Jesus não ignorou o pecado. Vocês conhecem e sabem a consequência do pecado de Judas. Mas a pergunta para mim e para você é: como eu me achego à mesa de Jesus? Paulo diz que eu não devo participar da ceia do Senhor indignamente, sem discernir do corpo e do sangue de Cristo. Essa foi a atitude de Judas, o traidor. Ele só cumpriu um ritual. E às vezes nós temos que cuidar se nós não estamos apenas cumprindo um ritual quando nós participamos e celebramos a ceia. Essa foi a atitude de Judas. Isso também significa menosprezar o sacrifício de Cristo na cruz, que morreu pelos meus pecados. Então, muito cuidado como eu participo da ceia. Seria uma atitude sem arrependimento, sem confissão de pecado, sem a entrega, sem as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Aquele que age dessa forma, ele não é digno de participar da ceia do Senhor e pode sofrer o juízo e as consequências dos pecados, assim como Judas. Por isso que eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios, do capítulo 11, do 27 ao 30. Aqui é Paulo falando. Paulo vai dizer assim: portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se a cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come do pão sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram ou morreram. Mas se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Porém, o ponto mais importante desse texto aqui, que Paulo explica sobre a ceia do Senhor, e que nós devemos entender, não é que Paulo está privando, condenando ou proibindo as pessoas de participar da ceia, mas sim Paulo está protegendo a igreja sobre o juízo, sobre as consequências do pecado. Paulo diz no verso 28, ele diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Paulo está dizendo, coma do pão e beba do cálice. Ele não está dizendo não coma do pão. Ele está dizendo examine-se e coma. Esse é o contexto. O que Paulo está dizendo para nós é que quando a gente nos examina, quando a gente se avalia, a gente vai até Deus, a gente reconhece o pecado, a gente entende o nosso erro. E então nós somos de novo lavados e purificados. Muitas vezes cantamos aqui, né? Somos lavados pelo sangue de Cristo, alvos, brancos como a neve, limpos, purificados. Porém, de acordo com o texto de Pedro que nós lemos hoje, nós precisamos nos avaliar em 4 pontos da nossa vida. Pelo menos 4 pontos do nosso coração, no nosso íntimo, nós devemos avaliar. Por isso que eu quis fazer essa junção da ceia com a mensagem do que Pedro estava falando. Então, nós temos 4 pontos para olhar para nós e avaliar. Primeiro ponto é como eu tenho amado a Deus e ao próximo. É isso que Pedro estava falando. Examine o seu amor. Paulo diz, examine-se a si mesmo. E aqui Pedro diz para nós avaliar o nosso amor. Como é que a gente está amando o próximo? Será que ele é verdadeiro? Será que o nosso amor pode levar vidas até Cristo? Será? Vocês conhecem aquele texto de Gálatas, eu nem vou abrir, aquele texto que diz que primeiro fala dos frutos da carne, Gálatas 5, né? Depois ele diz, mas o fruto do Espírito Santo é o amor. Então muitas vezes a pessoa cheia do Espírito Santo, alguém olha para a pessoa, nossa, aquela pessoa está cheia do Espírito Santo, olha como ela tem poder, olha como ela fala bonito, olha como ela fala em línguas, olha como ela ora e cura as pessoas. Não, o primeiro fruto do Espírito Santo, a pessoa mais cheia do Espírito Santo, o primeiro fruto dela é o amor, não é o poder, é o amor. Se você quer ver uma pessoa verdadeiramente cristã, ela vai primeiramente mostrar o amor de Deus na sua vida, o amor de Cristo. Então esse é o primeiro ponto, tem que avaliar esse amor. Se está faltando amor, se eu não estou demonstrando amor pelas pessoas, é porque está faltando o Espírito Santo. Eu estou vazio do Espírito Santo no meu coração. Então esse é o primeiro ponto que eu tenho que avaliar dentro de mim. O segundo ponto é como eu tenho servido a Jesus e ao próximo. Será que eu tenho servido com zelo? Será que eu tenho usado todos os recursos que Deus me deu? Recursos materiais, intelectuais e espirituais? Sou um servo que glorifica a Cristo? Ou sou um servo que não serve? Não serve no sentido de não servir as pessoas, tá? Então, como eu tenho servido a Cristo? Que tipo de servo eu sou? Isso também tem que avaliar o meu coração. Terceiro ponto que eu tenho que avaliar o meu coração é como eu tenho praticado a hospitalidade. Foi isso que Pedro falou. Ele falou de servir, ele falou do amor, falou da hospitalidade. Até aqui. E tem mais um ponto. Como eu tenho praticado a hospitalidade? Eu tenho tratado as pessoas de forma egoísta ou eu tenho tratado as pessoas da forma que eu gostaria de ser tratado? Como eu tenho tratado as pessoas? Será que eu recebo as pessoas como se estivesse recebendo a Jesus Cristo na minha casa? Você vai dizer, nossa, isso é forte. Não, em Mateus 25:35 também não precisa abrir. Jesus vai dizer assim para os justos, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu fui estrangeiro, vocês me acolheram. Vocês me receberam em suas casas, eu era estrangeiro. Quando eu fui preso, vocês me visitaram. Jesus está dizendo. Os justos vão dizer o quê? Mas quando fizemos isso, Senhor? Ele vai dizer, quando vocês fizeram isso a um dos mais pequeninos, dos menores, dos meus filhos, a mim vocês fizeram.
Então, como eu tenho sido hospitaleiro? E o quarto ponto que eu devo avaliar o meu coração é como eu tenho perdoado. Pedro também fala ali, porque o amor perdoa multidão de pecado, muitíssimos pecados. O meu coração escolheu perdoar? Ou eu tenho um coração orgulhoso, cheio de vaidade e que se acha superior aos outros? Eu tenho reconhecido os meus pecados a Jesus? O ato de pedir perdão e perdoar é a forma mais alta de amor e humildade que nós podemos expressar, tá? Veja bem, vou repetir. O ato de pedir perdão e perdoar é a forma mais grande, mais alta, mais grandiosa de amor que eu posso expressar para as pessoas. Quando eu reconheço o meu pecado e peço perdão, todos vão reconhecer a humildade e o amor no meu coração. É a atitude mais próxima daquilo que podemos imitar a Jesus Cristo para glorificar ao Pai. Então, essa atitude de perdoar e pedir perdão é a atitude que mais próxima daquilo que nós podemos imitar a Cristo. E dessa forma nós podemos glorificar a Deus Pai. Porque Jesus fez isso para glorificar o Pai. Não foi isso? Então agora nós podemos praticar isso. Eu acho que é o momento mais oportuno para nós poder praticar tudo isso que Pedro e Paulo está explicando para nós, que deixaram essas cartas que foram palavras de Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós podemos praticar da seguinte forma: se você não fez isso, se você não confessou algum pecado, ou até mesmo algo que aconteceu na sua vinda para cá, avalie o seu coração, ore, peça perdão. Se você precisa reconhecer alguma coisa, até mesmo para um irmão, reconheça. Não participe da ceia do Senhor indignamente. Não faça isso simplesmente para cumprir um ritual. O indignamente também significa que eu posso nem conhecer a Cristo, que eu posso não fazer parte do corpo de Cristo. Pode ser que eu não tenha entendimento da palavra de Deus, que eu não seja um filho de Deus. E se eu participar da ceia dessa forma, é indignamente. Então, antes de nós servir dos elementos e poder, todos juntos aqui, cumprir esse memorial, vamos baixar a nossa cabeça, vamos entregar qualquer situação, qualquer problema, qualquer dor, qualquer mágoa, qualquer lamento, qualquer falta de perdão que eu não consegui me libertar ainda, entregar a Deus, avaliar o meu coração nesses 4 pontos, em como eu tenho amado ao próximo, como eu tenho servido as pessoas, como eu tenho sido hospitaleiro e como eu tenho perdoado as pessoas. Ó Senhor Jesus, eu quero, Pai, pedir perdão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros, Pai, do meu egoísmo, muitas vezes, Pai, do meu orgulho. Deus, não permita, Deus, que as coisas de fora, as incertezas, Pai, o mundo em que nós vivemos, a complexidade das coisas, Pai, destruam, Senhor, o tempo, a energia, a vontade, a falta de busca, Pai, de entendimento, a falta de amor, a falta de compreensão, Deus, da Tua palavra, da Tua vontade, Deus. Não permita, Senhor, que não somente eu, mas cada um aqui, Pai, se encha das coisas desse mundo e fique vazio do Espírito Santo, mas que a gente possa estar cheio do Espírito Santo. Que o Teu amor possa ser visto, porque nós vivemos a vida que Cristo viveu, sendo exemplo para nós. É claro que nós não precisamos fazer o sacrifício da morte na cruz, mas nós devemos abrir mão das outras coisas como sacrifício. Como diz em Romanos 12, que o nosso culto seja racional e que seja agradável ao Senhor, que nós nos entregamos como sacrifícios vivos, santos e agradável a Ti, ó Pai. Assim como o exemplo de Jesus Cristo. Perdoa cada um de nós, ó Pai, limpa os nossos pecados e que a gente possa testemunhar desse amor que é o fruto do Espírito Santo, é aonde o Espírito Santo é manifestado, Deus. De tal forma que todos nós, Senhor, temos dons e habilidades. E precisamos colocar em prática, Deus, para repartir a graça, para servir, para ajudar os necessitados, para tratar ao próximo como eu gostaria de ser tratado.
Eu oro por isso, Pai. Entrego em Tuas mãos, Pai, a vida de cada um aqui nessa manhã e a minha vida, Deus. E que a gente possa, em todas as coisas, cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos criou, que é glorificar o Teu nome, é glorificar a Deus Pai através do Filho que morreu por nós na cruz. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.